No vídeo de hoje falaremos sobre um assunto num tanto que sensível. Então, atente seus gatilhos. Se você for sensível demais a esses assuntos, simplesmente considere sair do vídeo. Bom, não é novidade para ninguém que o Felca é alguém num tanto que polêmico. Tudo que ele faz na internet viraliza. E ele decidiu mexer em um vespeiro. Bom, isso nem é novidade. Ele sempre tem trazido temas relevantes, podemos assim considerar. Só que, desta vez, ele foi tão a fundo, mas tão a fundo que simplesmente a internet decidiu brindá-lo com milhões e milhões de visualizações. Ou seja, mais pessoas foram tocadas com a mensagem, ou pela mensagem que o Felca trouxe no vídeo em causa. Mas do que será que eu estou falando? Do que será que o Felca fala nesse vídeo? Sinceramente, gente, esse problema tem afetado os brasileiros há vários anos. Mas engana-se quem pensa que somente os brasileiros são atingidos por esse problema, que é a sexualização, a adultização das crianças. As crianças acabam sendo colocadas em um cenário que seria mais propenso ou mais adequado a pessoas adultas, e as crianças não tendo total consciência ou capacidade de discernimento do errado e do certo. Você pode dizer, mas uma pessoa de 16 anos já consegue discernir o errado do correto. Enganas-te. Nem toda criança tem essa capacidade. Nem todo adolescente tem essa capacidade. Do mesmo jeito que nem todo adulto tem essa maturidade psicológica. Bom, e o Felca fez simplesmente um trabalho excepcional e trouxe ainda no seu vídeo uma psicóloga infantil que veio abordar este assunto com mais propriedade, com mais autoridade, para dar mais peso às suas palavras. E ele aqui visou vários nem seriam vários influenciadores, um influenciador em específico, que é o Ítalo, que tinha a sua forma de trabalhar num tanto que suspeita. Muito tempo passou batido, nenhum político teve a capacidade ou a coragem de simplesmente pegar neste assunto e trazer a revelia. Ninguém conseguiu fazer isso, nem mesmo a mídia do Brasil, nem mesmo a mídia dos países de fora, porque se eu somente falar Brasil, 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 não seria totalmente verdade, porque mesmo no país em que eu me encontro, que é Moçambique, isso existe. Só que a maneira como as coisas acontecem aqui é diferente da maneira como acontecem no Brasil, por exemplo. Só para se ter ideia, o Brasil é mais de 5 vezes maior que o povo moçambicano em questão populacional, territorial e tantas outras coisas. Então seria uma comparação assim meio absurda e, consequentemente, as coisas aí no Brasil irão viralizar mais. Olha, muita gente está falando nesta altura. O vídeo do Felca, que tem apenas uns 2 a 3 dias, já passa das mais 20 milhões de visualizações. Gente, é muita coisa. Então, o que será que acontece realmente? Por que será que esse vídeo viralizou tanto? Gente, é que mexe com as crianças. As pessoas pegaram a mão e colocaram na consciência e viram que, poxa, o miúdo tem razão, o miúdo está certo. Se você tem uma criança e vê ela com esses comportamentos estranhos, claramente que você precisa conversar com ela e em instâncias mais avançadas você precisa procurar um aconselhamento psicológico, procurar aí um psicólogo infantil e tantos outros psicólogos que existem que podem conversar, sensibilizar, fazer ali sessões para poder ultrapassar isso. Ele ali fala de abuso sexual, exploração. Nós podemos ver em alguns vídeos as personagens que fazem parte dessa trama toda, que uma delas simplesmente foi exposta a essa questão da adultização desde cedo, com seus 12 anos. Gente, com seus 12 anos uma pessoa ainda brinca de panelinhas no meu país. Bom, se bem que agora as coisas têm mudado, né? As pessoas ficam mais com smartphones, com tablets, ficam ali grudadas no computador. Mas essa é uma fase em que a criança precisa se descobrir.
está passando da criancice para a fase da adolescência e tal, a puberdade. Então é uma fase crucial que, se a criança não tiver o acompanhamento adequado, simplesmente ela se perde. E aí você vê, mas será mesmo que isso aconteceu com ela? Olha, o comportamento que nós verificamos nesses adultos hoje é geralmente fruto daquilo que eles foram no passado. Aquilo que você vê hoje é o retrato do passado da pessoa. Muitas vezes. Você pode dizer, mas nem sempre. Olha, quase sempre é isso que acontece. Escute o que eu estou a dizer. Eu sou estudante de psicologia e na faculdade nós temos aprendido muita coisa mesmo. E nas teorias que vamos lendo, aprendendo, claramente que fala-se de tudo isto, sobre a formação da personalidade da pessoa, que se não tiver um acompanhamento adequado, simplesmente a pessoa pode se perder, o seu self pode não ser dos melhores. Quer dizer, a pessoa não terá uma identidade própria. A pessoa sempre viverá esperando algum estímulo positivo. Se a pessoa sempre se expõe de forma seminua e recebe aplausos, recebe aquilo que considera como estímulo positivo, ou seja, muitas pessoas compartilhando, muito dinheiro entrando na sua conta através das redes sociais, vindo dessa exposição que eu considero negativa desde já, claramente que essa pessoa continuará vivendo desta maneira para poder receber aquele valor monetário e aquela sensação de uau, de pertencimento, fazer parte de uma coisa grande. Neste caso, fazer parte de uma coisa grande seria muita gente seguindo a ela e querendo assistir, querendo comentar, colocando ali emojis, aqueles de corações, de sorrisos, várias mensagens no DM e tantas outras coisas. E no final das contas, essa pessoa pode acabar sofrendo por depressão, pode sofrer por ansiedade se não receber esse estímulo. A pessoa fica ali ansiosa, grudada e querendo fazer mais e mais para agradar a quem? Não a ela mesma. Para simplesmente agradar aqueles predadores que vão compartilhando. No vídeo do Felca, ele cria uma conta do zero no Instagram. Para fazer o quê? Para mostrar o quão podre as plataformas estão se tornando dia após dia. O algoritmo em si acaba aprendendo tão rápido, mas tão rápido, qual é o público, qual é o conteúdo que a pessoa pretende assistir logo nos primeiros minutos. Em 5 minutos o Felca criou um canal, uma página, não é? Criou uma conta no Instagram e já foram lhe recomendados vários vídeos, vários reels sobre aquele assunto, onde as crianças são adultizadas. Simplesmente aparecem seminuas, dançando, fazendo dancinhas que parecem inocentes, mas uma coisa chamou a atenção. Quanto mais o tempo passava, mais vídeos eram recomendados em diferentes cenários, mas o denominador comum eram crianças com roupas provocativas. Isso nós já costumamos ver em pessoas mais adultas, mas neste caso eram crianças. São filhos de alguém, são irmãos, são sobrinhos. E cadê essas pessoas nesse momento? Por onde andam? Serão essas pessoas a zelarem pela sanidade mental dessa criança, pelo bom crescimento, pelo crescimento saudável? E o Felca simplesmente fez um serviço excepcional. E a internet simplesmente reconheceu isso. Tanto é que em menos de 2 dias ele ganhou mais de 1 milhão de seguidores. Isso são as pessoas simplesmente se identificando com a mensagem que ele traz, com as mensagens que ele traz, com os ensinamentos que o miúdo vai trazendo. Veja só, ele nem tem metade da idade dos políticos que estão lá em frente do país. Simplesmente as contas vão continuando sendo criadas, as crianças vão continuando sendo expostas, mas bom, para o caso de hoje, as contas do Ítalo e da menina avisada em causa, né? A menina exposta neste caso, porque são várias,
Do mesmo jeito que acontece com as meninas, acontece com os meninos, não podemos esquecer isso. Claramente que isso acontece. Mas as meninas eu sinto que são mais afetadas neste caso. São mais afetadas, mais abusadas, sofrem mais. E pior, se os membros da família não percebem isso. Aqueles que deviam dar apoio, amparar. É verdade que você pode dizer, mas ela recusa-se a receber ajuda. É claro, você é que tem maturidade para perceber isso. Então, numa primeira fase, pode te odiar a sua filha, pode não gostar, mas é para o bem dela, é para um futuro saudável. Faça o certo, sempre denuncie esses casos e sempre busque fazer o correto. Felca, um abraço. Trabalho bem feito.